Ao Senhor, amém? Eu queria saudar cada um de todos com a paz do Senhor, amém? Amém. É bom estar aqui, nessa quinta-feira, o qual o pastor nos tem otorgado essa responsabilidade de cuidar desse mês de novembro. E queria dar a minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Zaqueu, a sua esposa, a sua família. E é um motivo de muita alegria. Já estava com saudade de ministrar aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora. O livro do juiz Josué. O 6º livro da Bíblia. Josué. Como é um culto de ensino, você vai permanecer com a Bíblia aberta. Eu vou querer a ajuda do pastor Eduardo, que ele vai estar me ajudando pelos alguns versículos. Eu quero dar a você bem-vindo ao culto de ensino, amém? Amém. Quantos gostam da palavra de Deus aí? Então, grave de aleluia. Aleluia. Eu não somente quero ouvir, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Amém. Amém? Livro de Josué, capítulo 1, verso 7. Nós temos como tema para esse mês, não só eu vai estar ministrando, o pastor Eduardo também vai estar ministrando, o evangelista aqui vai estar ministrando. E na próxima semana você também não pode faltar, a cantora Heloísa Rosa vai estar aqui conosco, mas ela vai estar ministrando nessa quinta-feira, e ela vai estar cantando, então o tempo da palavra também vai ser com ela. Mas nas próximas quinta-feiras teremos o pastor Eduardo, o evangelista aqui. Também queremos convidar o pastor Wagner. Vamos ver. Então, para dar a abertura aí, eu estou aqui na graça de Deus. Amém? Josué capítulo 1, verso 7 e verso 8. Diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Verso 9. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode sentar. O tema que eu escolhi, eu estava orando a Deus, falei, pai, qual é o tema? Sendo culto de ensino, são 4 cultos que serão, que nós teremos a oportunidade de participar nessas quinta-feiras. Eu pedi a Deus, eu estava dirigindo, trabalhando, veio isso à mente, e eu creio que é de Deus. E debaixo desse tema, eu vou ministrar agora. A sabedoria de Deus, a sabedoria divina e o sucesso segundo Deus. Você poderia repetir comigo? A sabedoria divina e o sucesso segundo Deus. Mais uma vez. A sabedoria divina e o sucesso segundo Deus. Amém. Amém. Amados, todos nós conhecemos Josué. Josué é muito famoso, que até a lua e o sol conhecem. Para quem não sabe, no capítulo 10, quando Josué, em meia peleja com os amorreus, por ele não conhecer o território dos amorreus, o sol estava se pondo, e ele deu uma ordem, e o sol parou por quase metade do dia, e a lua também, por uma ordem dele. Ele deu uma palavra de autoridade e o sol parou. Por quê? E a Bíblia diz lá nos últimos versículos, porque Deus pelejava por Israel. No capítulo 2 do livro de Josué, aliás, no capítulo 6, o último verso deste capítulo 6 do livro de Josué, diz assim:
Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Meu Deus. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Todos conheciam Josué, todos falavam de Josué, todos respeitavam Josué, todos ouviam Josué com muito temor e respeito. Por quê? Porque Josué era alguma coisa muito especial? Não. Verso 27 nos fala, porque o Senhor era com Josué. A sabedoria divina e o sucesso segundo Deus. No capítulo 6, verso 27, podemos ver que, numa perspectiva de conhecimento, ele era um homem bem sucedido. Porque a Bíblia diz, e o Senhor era com Josué, como diz, assim era o Senhor com Josué, e a sua fama corria por toda a terra. O fato de o Senhor estar com ele fez com que o nome dele espalhasse por toda a região, e o povo respeitava e dava-lhe crédito. Então, o segredo do sucesso de Josué era a presença de Deus. O segredo de sucesso de Josué era a presença de Deus. Mas como eu e você todos nós temos o desejo de sermos bem-sucedidos, a proposta de Deus para com o ser humano é que o homem seja bem-sucedido segundo Deus. Porque você pode ser bem-sucedido segundo os homens. Você pode estar sendo considerado, ele é um homem ou é uma mulher de sucesso segundo os homens. Porque os homens têm um conceito de sucesso. Não que isso esteja errado. Porém, Deus tem um outro conceito de sucesso. Me faz agora lembrar um profeta que Jesus disse é o maior nascido de mulher, João Batista. Sucesso para Deus era que João Batista, a Bíblia diz que ele esperava no deserto até que ele fosse apresentado a Jerusalém. Então, para Deus, o sucesso de João Batista estava na obediência dele para com Deus. Se para os homens, os que estavam em Jerusalém, estavam sendo considerados bem-sucedidos, para Deus, João Batista, lá no deserto, sozinho, vestido de pele de camelos, comendo gafanhoto e mel silvestre, para Deus, ele era bem-sucedido. Pois o conceito do sucesso, segundo o nosso Deus, vai na contramão, muitas vezes, do conceito do sucesso que eu e você temos. E nós precisamos entender essa verdade para que possamos realizar o propósito de Deus. Porque nós estamos no mundo, viemos ao planeta Terra somente para realizar o propósito de Deus. Como é que você prova isso? Provérbios 19, verso 21. Muitos são os planos dos homens, mas o propósito do Senhor permanecerá ou prevalecerá. Nesse versículo eu entendo que nós, e eu concordo com esse versículo, porque de fato nós temos muitos planos, nós temos muitas ideias, nós temos muitas aspirações, mas a Bíblia continua dizendo que o propósito do Senhor é que prevalecerá. Então, há que haver uma rendição da nossa parte. Há que haver uma obediência à nossa parte. Há que haver, como diz o americano, you gotta give up yourself. Você desistir de si mesmo e aceitar o plano de Deus e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, dirige meus passos, porque eu quero andar nos caminhos que tu traçaste para mim. Senhor, eu tenho planos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas Senhor, tu sabes o que tens para mim e eu quero te temer. E temendo a ti como sinal, eu te dou a minha vida e os meus caminhos. Seja feita conforme a tua vontade. Amém? A sabedoria divina e o sucesso segundo Deus. Josué, a sua fama corria por toda a terra. Por quê? Porque ele era um homem obediente. Diga comigo, obediente. Porque o verso que nós lemos no capítulo 7, no capítulo 1, verso 7, diz assim: Deus falando para Josué: tão somente ser forte
e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido em tudo, por onde quer que andares. Verso 8, aliás. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus deu instruções para Josué. Deus chegou para Josué, depois que Moisés morreu, e falou: Josué, agora você vai dar continuidade ao meu projeto. Então, a primeira condição que eu vejo para que nós tenhamos sucesso diante de Deus, segundo Deus, para realizar a vontade soberana de Deus, é nós temermos a Deus. Porque o temor ao Senhor, como diz Salomão, o sábio Salomão, é o princípio da sabedoria. Então, se a sabedoria tem um princípio, ou seja, tem um começo, tem uma porta de entrada, um ponto de partida, então como é que para realizar o plano de Deus, claro que vou precisar de sabedoria, mas como é que eu vou adquirir essa sabedoria? O temor do Senhor te levará a isso. Então, a primeira maneira para você realizar o plano de Deus para a sua vida, você tem que ter o temor de Deus. O santo temor de Deus é que falta nos nossos dias. O temor de Deus é o que vai fazer eu e você colocarmos Ele em primeiro lugar. O temor de Deus é que vai fazer você fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que você quer. É o temor de Deus que vai colocar você numa posição de soberania e excelência, porque você vai estar debaixo da sombra do Onipotente. Então, o segredo de Josué, como nós lemos no capítulo 6, verso 27, que a sua fama corria por toda a terra, era porque ele temia ao Senhor, pois só um homem temente a Deus que vai fazer o que Deus mandou. O que Deus mandou? Leia a minha palavra. Faz tudo aquilo conforme meu servo Moisés te ordenou. Vai e faça aquilo. Não cesse de falar e ler e meditar no livro desta lei. E Deus fez uma promessa para a vida dele, pastor. Se meditar, não cesse de falar o livro desta lei. Antes de meditar dia e noite, para termos o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, olha o resultado. Farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Capítulo 6, verso 27. E o Senhor era com Josué e a sua fama corria por toda a terra. Capítulo 10. Ele para o sol e a lua em Gibeon. Com uma ordem divina ele parou. Com uma ordem de autoridade, o sol parou. O que é isso? Um homem de carne e osso igual eu e você tem uma autoridade para parar o sol e parar a lua. Sabe por quê? Quando você está debaixo da vontade de Deus, Deus vai fazer de tudo, do possível e do impossível, para realizar aquela vontade. E você não está, ele não parou o sol porque ele quis. Estava no propósito de Deus. Porque a vontade de Deus tinha que se cumprir. Então, para que a vontade e a promessa de Deus se cumprisse, algo tinha que acontecer naquele cenário, aquela peleja. Eles não conheciam o território. Se ficasse escuro, Israel já era. E ele falou: olha, o único jeito, Senhor, eu vou ter que fazer algo aqui. Ele deu uma ordem: sol, para, em Gibeon e lua, permaneça aí, não se move. Porque eu vou ter que ganhar essa peleja, porque Deus prometeu, e Ele vai cumprir ainda, que Ele tem que parar o sol e a lua. Quantos estão entendendo? Amém. Então, quando nós andamos debaixo do propósito de Deus, nós estaremos experimentando, pastor Eduardo, certas habilidades sobrenaturais, não porque nós somos especiais, mas porque o plano já inclui essas coisas. Eu quero ver o sobrenatural. Entra debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Eu não estou falando do propósito geral. É o propósito geral que
você participa de uma casa de oração como essa. É o propósito geral que você seja dizimista. É o propósito geral que você respeite o nosso pastor e ore por ele. É o propósito geral que você ame o seu irmão. É o propósito geral que você seja fiel a Deus. É o propósito geral que você perdoe os seus inimigos. É o propósito geral de você ler a palavra constantemente. Mas Deus tem um propósito específico para a sua vida. Diga comigo, específico. Deus tem um propósito específico para a minha vida e para a sua vida. O Deus que manifestou na vida de Josué foi o Deus que manifestou na vida de Josué não manifestou da mesma forma que ele manifestou na vida de Moisés. Porque o plano que Deus tinha com Josué era outro. Ele queria que Josué desse a entrada, iniciasse, desse a ponta de partida, para que eles entrassem na terra prometida. Moisés tirou eles, Josué vai colocar o povo onde Moisés tirou. Moisés tirou eles, Josué agora leva eles para a terra prometida. Então, o que eu fiz com Josué? Josué era um homem que ficava perto da tenda de Moisés. A Bíblia chama ele de servidor de Moisés. Aí está também um grande segredo. Quando você repara que Deus está com o homem de Deus, fica perto. Aprenda com o homem, sempre o homem, porque Deus, quando foi escolher, Ele não foi escolher ninguém que estava longe, Ele foi escolher quem estava perto, quem estava entendendo o mistério, quem estava entendendo o plano, o manto profético que estava sobre Moisés. E Deus olhou e falou: ó, esse aí, eu vou usar esse aqui. Porque Moisés toda hora saía da tenda e Josué estava lá. E aí, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui, só no caso, eu estou precisar de mim, bom. A disponibilidade de servir a Deus estava no coração de Josué. Deus nessa noite está sondando a sua disponibilidade de servir a Ele. Você está disponível para servir a Deus? Se você está disponível para servir a Deus, eu quero dizer que Deus vai servir de você. Ele vai usar você. Estamos vivendo no meio de uma geração que precisamos de homens e mulheres de Deus que tem a palavra de Deus para a nossa geração. Homens e mulheres de Deus que estão ligados com Deus, que não andam na emoção, mas andam na unção de verdade. Então, o que eu aprendo com Josué é que ele, a fama dele correu por toda a terra, porque através da vida dele, sinais, maravilhas, coisas estrondosas, coisas grandes, coisas impossíveis começaram a acontecer. Por quê? Ele obedecia a Deus. Ele andava na direção de Deus. E aí está o segredo. Amém? Amém. Efésios capítulo 5, verso 15 ao verso 17. O apóstolo Paulo fala a essa igreja tão sábia, tão espiritual. Para quem não sabe, a igreja de Efésios é uma das igrejas mais espirituais e maturas que o apóstolo Paulo implantou. E no capítulo 5, após algumas admoestações, o apóstolo Paulo fala assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Povo, eu quero que vocês não sejam nécios, não andam à toa. Olha, use o seu tempo com sabedoria, por outras palavras, ele estava dizendo para eles. Portanto, vem prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios. Aprendemos aqui que o primeiro passo para você entrar no propósito de Deus, você tem que temer a Ele. E quando você teme a Ele, isso abre as portas da sabedoria. Você entra na dimensão da sabedoria. Para você chegar e entrar na dimensão da sabedoria, a porta dela é o temor ao Senhor. A dimensão da sabedoria, ela é muito profunda. Ela é muito tremenda. Um homem sábio, a Bíblia diz que houve um certo rei muito poderoso e ele invadiu um vilarejo muito pequeno e muito pobre. E ele, com baluarte, cercou. Olha a sabedoria, o que faz, gente? Isso está no capítulo 9 de Eclesiastes. Ele cercou aquele vilarejo pequeno e pobre, fragilizado, um rei muito
muito forte, com seus baluartes, soldados, pronto para destruir. A Bíblia diz que um sábio livrou aquela cidade. Um sábio. Meu Deus. Quando você tem a sabedoria de Deus na sua vida, você vai livrar a sua família de muitas coisas. Ai, ai. Quando você tem a sabedoria de Deus na sua vida, você vai estar numa posição onde você recebe de Deus um respaldo para que nada aconteça com a sua casa. Quando você tem a sabedoria de Deus na sua vida, os seus procedimentos vão trazer até a sua casa as bênçãos do Senhor e a maldição não chega. Sabedoria. O que é sabedoria? Tem muitas definições. Vou dar duas para vocês. É a capacidade de usar e aplicar o conhecimento. É uma das definições. É a capacidade de eu e você usar sabiamente os conhecimentos que nós temos. E que adianta ler a Bíblia, conhecer de capa a capa e não saber andar nela? Alô? Do que adianta conhecer ter conhecimento, mas não ter o espírito do conhecimento? Porque o espírito do conhecimento é a sabedoria. Porque a sabedoria, uma das definições dela é a capacidade de usar o conhecimento sabiamente ou com inteligência. Outra definição é a capacidade de você entender, não só conhecer, mas entender. Diga comigo, entender. Muitos estão lendo, mas eu estou entendendo. Deus quer que você entenda. Entenda, understand. Entender. A palavra no inglês ele fica um pouco mais rico. Porque understand são duas palavras. Understand. When you stand under. Quando você está de pé ou se coloca debaixo de algo. Ou seja, quando você entende a palavra de Deus, você vai se colocar na posição onde ela é o domínio na sua vida. Understand. I'm standing under. I'm standing under God's wisdom. I'm standing under God's grace. Eu estou debaixo, aleluia, do conhecimento de Deus. Eu ando debaixo da vontade de Deus. Eu ando debaixo da direção de Deus. Porque eu entendo. Eu estou entendendo? Então, Deus quer que você tenha conhecimento, mas tenha sabedoria para entender. Outra coisa, para que nós tenhamos sucesso para com Deus, precisamos da informação e da correta informação. Pois tem muitas informações por aí que Deus não tem nada a ver com eles. Por isso que Deus falou, olha, medita nela de dia e de noite. Deus quer que você leia a Bíblia dia e de noite? Não. Deus quer que a Bíblia seja prioridade. Que você ande conforme a palavra, conforme os estatutos, conforme as diretrizes desta palavra. Porque quando você anda na palavra, a chuva e a tempestade vem para quem está do seu lado e para você. A diferença é que com você permanece de pé. E quem está do seu lado, ele escorrega e cai com ela. Pois ela não está na palavra, pois a palavra é comparada com uma rocha. Jesus é a palavra, é o verbo que se enganou. E Jesus é a rocha nossa, no qual nós estamos firmes. E nós não titubeamos, pois nós estamos fincados em algo firme, unmovable, que não pode ser sacudido. Quando você está na palavra, mais cedo ou mais tarde, a vitória será sua. Eu não vou obedecer, não. Eu vou fazer assim, desse meu jeito. Você continua na palavra. Continua na palavra, porque mais cedo ou mais tarde você vai cantar o hino da vitória. E aquele que burlou, que foi pro outro lado, ele vai lá para você e fala, pô, se eu sabia, eu tivesse obedecido. E você vai cantar o hino da vitória, porque vale a pena você aguardar isso. Amém? Amém. Outra coisa que você precisa, temor de Deus. Quando você tem temor de Deus, você vai entrar na dimensão da sabedoria. E com isso você vai precisar também do conhecimento, que é informação. O Espírito Santo, pastor, me deu um entendimento da palavra informação. Eu não fiz aqui em dicionário, gente. Informação, duas palavras, inside, formação. Foi o Espírito Santo que mostrou isso. Informação, o que é informação? Conhecimento. Deus quer que eu e você tenhamos informações ou conhecimento da parte dele. O que é informação? É inside formation. Quando algo se forma dentro de você.
Senhor. Pode dar um aplauso ao Senhor. Então, eu e você precisamos da correta informação. Porque a informação, pastor, que nós estamos recebendo, ela vai formar algo em nós. Ora, vai formar ira. Não sei que informação você está recebendo. Fofoca, não sei o que você está recebendo. Aí cuidado, ou seja, cuidado com a informação que você está recebendo. Porque ela está formando algo em você. Ela está gerando desejos, aleluia. Ela está gerando sentimentos. E Deus quer que a igreja tome cuidado com que informação estamos trazendo para o tempo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos que buscar de Deus, receber informações de Deus. E qual é a informação de Deus? Ele entra em nós, quem vai formar, pastor? O próprio Jesus se forma em nós. Para abrir a palavra de Efésios, capítulo 4, verso, aleluias, 13. Que a todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade e conhecimento do Filho de Deus, à plenitude e estatura de Cristo. Através do que? Conhecimento. Através do que? Entendimento. Que tudo isso é produzido pelo quê? Pelo temor ao Senhor. Então, vamos lá, recapitular. Para você ser sábio, ok? E para você andar segundo Deus e obter na sua vida o sucesso segundo Deus, você precisa, a primeira coisa, o temor ao Senhor. O temor ao Senhor vai te levar à dimensão da sabedoria. E na dimensão da sabedoria, você vai recebendo conhecimentos de Deus, que são informações. E essas informações precisam que você, com a sabedoria, você precisa entendê-las. O que adianta você escutar e ir para casa, você esquecer? Me dá raiva quando o pessoal vem no culto. Esse aqui, uma coisa ali. E aí, o que o pessoal passou a pregar? Eu não sei, pregou lá, só que você estava muito forte. Você não aprendeu nada. Então, se você vai para a escola, leva um caderno e toma anotações, escreve para você ir para casa estudar, por que você não vem para a igreja para prestar atenção e ir para casa e lembrar que foi pregado? Nós somos muito emotivos, muito superficial. Uau, palavra muito boa. E aí, o que você aprendeu? O que você recebeu? Como é que o que está sendo formado em você é muito importante. Porque o crente cheio de conhecimento da palavra de Deus, ele não vive capengando. Ele não vive pedindo oração toda hora. Ele não vive buscando profecia. Ele não vive triste toda hora, não. Porque ele é maturo. Ele vive naquilo que é a palavra. O homem vem e rejeita ele. Ele vai para a palavra e a palavra fala assim: eu sou contigo, não temas. A circunstância vem na hora, fala assim: olha, você vai ser destruído. Ele vai ler lá em Isaías: nenhuma ferramenta forjada contra mim prosperará. Porque ele anda aqui, ele confia aqui. Mesmo chovendo canivete, ele confia. E Deus, o choro demora uma noite, mas a alegria vem para ele. Porque Deus é fiel com a sua palavra, pastor. Deus falou para Jeremias: olha, eu velo para a minha palavra para cumprir. Quando eu vejo a minha palavra dentro do coração do meu filho, e ele está segurando naquela palavra, ele está confiando naquela palavra, eu tenho a responsabilidade de fazê-la cumprir. Eu fico olhando assim: olha, ele está querendo que ele chorar, vai acontecer. Então, ele está indo conforme a minha palavra. Eu não consigo mentir, eu não minto, não sou homem para que minta. Ele fez uma parecer arrependido. Então eu falei, eu tenho que cumprir. Ele está crendo naquilo que eu falei, ele está crendo naquilo que está escrito. Então, na hora certa, na minha hora, no Kairos de Deus, eu vou ter que manifestar aquilo que ele está crendo. Pois a Bíblia diz: tudo é possível ao que